Aí, enriquecendo, se liga porque agora o bicho pega. O Estado Novo é um dos períodos mais importantes da história republicana brasileira, como também para o nosso Enem. Se nós juntarmos todas as questões sobre esse assunto dos últimos 10 anos, dá para fazer outro Enem de humanas completo só com isso. Outra coisa, se ligue, na hora que a gente estuda história, nós temos que fazer pensamentos, reflexões, observações sobre sociologia, filosofia, arte, psicologia, tudo. O aluno de humanas é aquele que tem que saber de tudo, é aquele que consegue operar em todas as áreas para que ele possa pensar, agir, refletir como um sujeito histórico. Vamos lá? Enriquecendo com você e me acompanha na aula do Estado Novo. Fazendo como sempre, se ligue nas habilidades e competências, como, por exemplo, a identificação dos meios de comunicação. Vargas vai utilizar isso muito bem, controlando a imprensa e o rádio, um conglomerado de jornais controlados por Assis Chateaubriand, que era amigo de Getúlio. Getúlio, então, consegue monopolizar e construir toda uma identidade informacional sobre o Brasil a partir dos interesses do Estado e dele próprio. Um outro elemento importante para se pensar é a questão das lutas sociais. De que maneira essas lutas sociais foram estabelecidas pelo Estado Novo como um discurso governamental, como Vargas se apresenta como aquele cara que protege os trabalhadores, que protege os pobres, como aquele cara que cria uma paz social a partir do momento que o Estado é o grande intervencionista. Então, é importante perceber que essas lutas sociais, elas podem ser apropriadas pelo Estado, elas podem ser apropriadas pelo governo e criar todo um sentimento de pacificação, de não questionamento, uma manipulação em que o próprio movimento social se torna argumento de poder do Estado. Será que isso não aconteceu nos últimos 20 anos no Brasil novamente, não? Pense um pouquinho e talvez você consiga perceber coisas que a maior parte das pessoas não vê no cotidiano. Um outro elemento importante perceber é de que maneira essa ação política ela está inserida em elementos éticos, construindo a sociedade e, ao mesmo tempo, uma identidade. Cidadania e democracia são outros elementos presentes no exercício político, no sentido identitário na formação do Brasil. Então, veja aí que as habilidades H21, H22, 23, 24, 25 se englobam no conteúdo do Estado Novo. Por isso, ele é tão importante. Primeira coisa, por que o Estado Novo é novo? Ele é novo porque Vargas quer dar a ideia de renovação, de mudança. Mais uma vez, o Brasil parece que se estabelece a partir de discursos de renovação, de juventude, de modernidade, mas mantendo elementos sempre tradicionais. É aquele velho anacronismo. E mais uma vez eu estou lhe dizendo, o Brasil não é um país de rompimentos. O Brasil não é um país de mudanças. O Brasil é um país de continuidades que muitas vezes não são percebidas porque o Estado, as elites políticas e intelectuais se apropriam de discursos, de falas identitárias, impedindo que as pessoas façam determinados questionamentos. Então pense um pouco sobre isso. O Estado Novo é uma ditadura ou totalitarismo? Será que você sabe a diferença? Totalitarismo é quando o governo autoritário se estabelece na figura do indivíduo, do salvador, daquele indivíduo que trabalha incessantemente para proteger, salvar e fazer a sociedade melhorar. No totalitarismo, existe uma identidade do corpo, do rosto, das ações, dos gestos do líder do governo em relação à nação. Esse indivíduo se estabelece como um grande protetor, um pai, que protege a família e os filhos, um filho que protege a mãe, que protege o pai. Esses discursos são associados à ação autoritária do totalitarismo. A ditadura está ligada a um discurso autoritário também, só que vinculado a uma instituição, em que o indivíduo que lidera naquele momento, ele não tem uma identidade tão consolidada quanto no totalitarismo. É o caso do nosso regime civil militar, que é uma ditadura. Você vai ter um presidente, outro, e não se tem grandes identificações entre ele e o regime. No caso da era Vargas, não. É Vargas a figura identitária. Vargas é o elemento central. Ambos governos autoritários. Mas ditadura é uma coisa, totalitarismo é outra coisa. E cuidado, tá? Tanto a ditadura quanto o totalitarismo, tanto podem ser de direita como de esquerda.
Cuidado para você não maximizar a ideia que é só a esquerda apresenta essas possibilidades. A direita também apresenta essas possibilidades. Tranquilo? O termo construído por Vargas, ele está inserido, inclusive a ideia de Estado Novo, está inserida inclusive na formação educacional. Cuidado, a educação ela também é um elemento de construção social. Quando a gente vê o programa do Enem, será que você já parou para perceber que alguém escolheu? Alguém determinou o que entra e o que não entra? E hoje, no nosso programa, o professor não apenas dá o conteúdo que é estabelecido, a forma em que ele dá e aquilo que será cobrado é um discurso estabelecido pelo governo federal. Então pense um pouco de que maneira a educação ela nos condiciona. Esse papo de dizer que a educação não é ideológica ou não pode ser, das duas uma, ou você não sabe o que é ideologia, ou simplesmente você está usando a desinformação para se estabelecer. Tudo tem ideologia, inclusive na educação. É diferente de você associar isso a um elemento partidário, mas achar que a educação ela não estabelece identidade, educação não estabelece significado social, político, que nos constrói como indivíduo e como cidadão, é uma ilusão. Então, Vargas sabe disso e usa a educação para criar um elemento identitário. É aí que ele constrói o conceito de Estado Novo como elemento de renovação. Por isso ele chama a República Velha de velha, para dizer que aquela república não serve, que aquela república não presta, e o que presta é aquilo que ele está fazendo no momento. Você imagine toda a estrutura da educação brasileira sendo voltada a criar isso sobre as pessoas, criar, estabelecer essa ideia de verdade. O Estado Novo tem uma série de aspectos. Esses aspectos são mais ou menos elementos que vão construir o Brasil a partir desse momento. Primeiro, a ideia de nacionalismo. O nacionalismo como um discurso do Estado que homogeneiza, um discurso que tira as individualidades, criando uma identidade coletiva, estabelecendo o Brasil como um todo, comportamental, psicológico e inclusive de construção corporal. A ideia é que brasileiro é brasileiro porque tem futebol, porque tem cerveja, porque tem cachaça, samba, carnaval. Perceba, será que todos os brasileiros gostam de tudo isso? E se eu não gosto, eu deixo de ser brasileiro por causa disso? Vincula-se nesse nacionalismo um discurso de poder do Estado que aquele que questiona o Estado é como se questionasse o bem-estar da nação. Viu como é perigoso? O nacionalismo é uma coisa muito importante. Ele cria um sentimento de comunidade imaginada. Ele cria uma comunidade condensando tempo e espaço, criando uma série de elementos que mostram que é o Brasil ao brasileiro. Mas, por outro lado, ele também extirpa as individualidades. Ele também extirpa a capacidade de questionar. Porque quando você questiona o governo dentro dessa perspectiva do nacionalismo, é como se você questionasse o bem-estar da nação. E isso não é necessariamente dessa maneira. Não confunda oposição com esquerda ou direita. Eu posso ser de direita e não concordar com o posicionamento operacional do governo de direita naquele momento. Isso não me torna de esquerda, mas me torna um opositor aos posicionamentos do governo. Oposição é uma coisa, esquerda é outra coisa, direita é outra coisa. Além desse nacionalismo, que vai ser empregado a partir de festividades, a partir de feriados, a partir da produção artística e educacional, nós também temos o industrialismo. A ideia é que a indústria é o único caminho de desenvolvimento. É claro, a indústria abre emprego, tecnologia, muda o mundo urbano, muda o cotidiano das pessoas, mas o industrialismo não é a única maneira de se ter desenvolvimento, progresso, crescimento ou riqueza. Esse industrialismo, ele cria toda aquela ideia da técnica, da ciência, a ideia da urbanização positivista que continua sobrevivendo no discurso varguista desse momento. Isso associado ao trabalhismo. Trabalhismo no sentido do operário, porque o trabalhador do campo, ele continua mais uma vez abandonado, ainda não chegou a hora dele. Esse trabalhismo é um discurso estabelecido pelo Estado como Estado protetor do trabalhador, quando ele dá carteira de trabalho, estabilidade no emprego, quando ele estabelece, por exemplo, o 13º, o PIS, todas essas vantagens trabalhistas neutralizam, por fim, o próprio movimento operário, porque junto com esse trabalhismo está
a proibição, a greve, a proibição de criação de partidos políticos, a proibição da existência de sindicatos, que quando existem são apenas agremiações de operários controlados e mantidos pelo Estado. Então se ligue, o trabalhismo ele é muito importante porque ele dá vantagens aos trabalhadores, mas por outro lado ele neutraliza a capacidade de questionamento, estabelecendo uma relação entre o empresariado e o operariado em que o Estado é o grande ente protetor e regulador dessa ação, diminuindo os conflitos sociais, mas não significa dizer que diminua a miséria, a pobreza e não estabeleça uma relação de controle psicológico sobre a sociedade. Cuidado com essas questões do trabalhismo. E, finalmente, a ideia de demagogia concentrada na figura de Vargas. Demagogia não é mentira. A demagogia é dizer ao outro aquilo que o outro quer ouvir, dentro do conceito de dominar, de controlar. A palavra demagogia vem do grego. E, na realidade, ela não tem nenhuma tradução para o português. A palavra demagogia é estabelecida por uma imagem em que eu coloco alguém no colo e eu levo. A pessoa está indo, ela está em deslocamento, ela está em movimento, mas ela faz tudo isso no meu ritmo e para onde eu quero. Só que nem sempre a pessoa carregada consegue perceber e estabelecer essa relação. A demagogia, ela é extremamente importante nos discursos políticos e nos discursos autoritários, nos discursos ditatoriais, nos discursos totalitários, em que você escuta o que quer e não consegue perceber que está sendo levado por interesses políticos diferentes ou por interesses pessoais também diferentes. Mas a demagogia, ela não é mentira, ou possivelmente ela não é uma mentira. Tudo isso é concentrado na figura e na pessoa de Getúlio Vargas. Uma das instituições mais importantes da era Vargas, no Estado Novo, é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que muita gente só pensa nele como um órgão censor. Não, ele também é um órgão financiador. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai financiar artistas, escritores, pintores, escultores que estão engajados na criação de um discurso identitário brasileiro, seja dos romances modernistas dos anos 30 e 40... Eita! É sim. O modernismo ele foi utilizado como ferramenta varguista. O modernismo foi apropriado pelo Estado para criar um discurso próprio sobre a ética de trabalho, sobre a ética de formação do Estado brasileiro e de sua sociedade. Pintura, literatura e música foram operados por Vargas e pelo Estado Novo na figura do DIP para fazer com que as pessoas tivessem sensações, sentimentos e uma educação voltada àquilo que ele entendia que o Brasil deveria ser. O Departamento de Imprensa e Propaganda foi um dos atores principais na construção da realidade brasileira desse momento, que vigora na realidade até hoje, em discursos silenciosos, da novela ao pagode. Tudo isso associado a elementos do que é ser brasileiro, nos educando, nos ensinando, nos controlando. O DIP é fundamental na lógica de poder do Estado Novo. O Brasil, mesmo tendo características fascistas, acaba, durante a Segunda Guerra Mundial, olhem aí, se agregando aos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos oferecem tecnologia. Os Estados Unidos oferecem capital para que o Brasil efetivamente se industrializasse dentro dos projetos de poder de Getúlio Vargas. O Brasil vai romper com todo aquele discurso ligado ao nazismo e ao fascismo, uma vez que Getúlio era próximo, inclusive, de Hitler. Você sabia que em visita à cidade do Natal um dia, Getúlio Vargas disse que Hitler era o maior estadista do século XX? E eu não estou dizendo que não era não, viu? Cuidado! Eu apenas estou colocando que a aproximação dele com o nazifascismo era muito mais significativa com os Estados Unidos. É traição ou é oportunismo? Ou é ver a possibilidade do Brasil se industrializar, declarando guerra ao eixo e se aproximando dos Estados Unidos? Essa aliança com os Estados Unidos estabeleceu a industrialização de base, capital e tecnologia utilizados pelo Estado brasileiro, mas de origem norte-americana. Essa contradição levou à crise de Getúlio, ao fim do próprio Estado Novo, mas também estabeleceu a industrialização do Brasil. Tá? Quando a gente pensa um pouco sobre o Enriquecendo Mais, a gente vai estabelecer uma relação do poder do Estado Novo. Esse poder está associado ao controle das massas. Essas massas controladas por meios de comunicação como o rádio.
O rádio cria, ele opera novas formas de pensar e de sentir, utilizando o ouvido, utilizando a audição, a fala, em que Getúlio, na hora do Brasil, fala com você. Brasileiros, ele fala individual, ele cria uma relação de empatia, é ele que dá as horas, é ele que dá as informações. Faça o café com o presidente, converse com o presidente, o cara está na vida cotidiana. O cara está na sua sala, o cara está no quarto, o cara está conversando com você e mostrando quanto ele é bom, quanto ele trabalha pelo Brasil, como ele não é corrupto, como ele protege o Brasil. O rádio foi o primeiro grande meio de comunicação de massa e vai ser utilizado por Getúlio para criar uma relação de empatia e justificar suas próprias ações, porque ele diz ao Brasil o que é o Brasil, ao mesmo tempo que ele se utiliza do futebol. Aquele que achar que futebol e política são coisas diferentes, não sabe muito o que está dizendo, porque o próprio futebol está associado a uma construção que associa-se à política do Estado. Você acha mesmo que o Inter e o Grêmio, que o Vasco e o Flamengo, ou o Flamengo e o Fluminense, eles são apenas times de futebol? Não. Eles são expressões identitárias de comunidades, de condições sociais, de discursos políticos, em que você entende o futebol associado a uma estratégia precarizada, como, por exemplo, o próprio drible. O futebol vai ser utilizado por Vargas como uma forma de alienar, porque nesse futebol você descarrega sua raiva, você descarrega sua frustração. A ação do futebol é muito próxima da ação religiosa. A utilização de cores, de sacralização de indivíduos, de símbolos, em que você se alimenta disso e você não percebe como você descarrega seus medos, suas raivas, suas frustrações, suas alegrias na torcida, no campo de futebol. Como você se identifica com o indivíduo. Vargas percebe isso e usa o futebol como um grande elemento de criação de uma nacionalidade e de descarregar os medos e as frustrações dos brasileiros nesse momento. Olhe essa imagem, como ela é significativa. Você tem aí um rádio, um estúdio de rádio, você tem os indivíduos todos amordaçados, não podem falar, e apenas Vargas fala. Olha como o corpo de Vargas é construído. Se elabora, a partir daí, uma identidade do rosto e do corpo de Vargas como elemento de simbologia, de masculinidade, de proteção, de poder. Todos silenciados. Atrás de Vargas, o aparato cultural, artístico que ele usa, seja o samba, a ressignificação do malandro, a ideia do violão, tudo que tem nessa imagem estabelece a voz do Brasil. E a voz do Brasil é a voz do líder, é a voz do presidente, é a voz daquele cara que nos protege, que nos ajuda, que nos deu as leis trabalhistas. Percebe agora como o Estado Novo é importante? Você percebe que você, enquanto aluno de humanas, como estudante de humanas, como alguém que vai fazer uma prova de humanas, tem que ter vários conhecimentos ao mesmo tempo, sejam eles de sociologia, antropologia, história, geografia, de linguagens, como literatura, para que você possa usar tudo isso e fazer uma excelente prova. No mais, enriquecendo com você. Olha só, existe outro elemento que é a própria constituição do corpo de Getúlio Vargas, que eu tinha colocado. A maneira que ele se utiliza das fotografias nos documentários, a maneira que ele se apresenta ao público sorrindo ou muito sério, afagando crianças na escola, tudo isso faz criar uma empatia. A propaganda é utilizada como a forma de construir o corpo de Vargas, o rosto de Vargas, as mãos, os gestos de Getúlio estão associados a essa propaganda. Então, o corpo também é um discurso. Se ligue, olha aí o sorriso encantador, enriquecendo com você, não é, Enem?